Este trem irá fazer uma jornada de 704 quilômetros no deserto do Saara, com temperaturas chegando a 48 graus. Estamos na Mauritânia e ele está transportando minério de ferro que foi extraído nas minas da região de Zouérah, e o seu destino é o porto na cidade de Nouadhibou, uma viagem de 20 horas. Para aproveitar a longa viagem, conecta-se o máximo de vagões possível, com o trem podendo chegar a 2,5 km de comprimento, um dos mais longos do mundo, e puxar mais de 17 mil toneladas. Mas como as locomotivas aguentam essas temperaturas extremas e areia do deserto? Como ele consegue puxar tantos vagões? Como ele cruza pelos outros se operam em um único trilho? E o que fazer se o trilho ficar coberto de areia? A construção da ferrovia começou em 1960, quando a Mauritânia conseguiu a sua independência da França. O projeto foi financiado por uma sociedade envolvendo a França, o Reino Unido, a Alemanha e a Itália, com o governo da Mauritânia tendo apenas 5%. Ela entrou em operação em 1963. Em 1974 foi totalmente comprada pelo governo da Mauritânia. Ela foi construída para transportar o minério de ferro extraído das maiores minas do país na região de Zouérah para o porto de Nouadhibou, no litoral do Oceano Atlântico. Somente o que passou por essa ferrovia representou, em 2020, 11% do PIB do país e 43% das exportações, segundo o relatório da empresa SNIM, operadora da ferrovia. O número de vagões no trem pode variar, mas em uma configuração com mais de 2,5 km, podem haver de 200 a 210 vagões de carga, 1 ou 2 de passageiros, e em torno de outros 10 diversos, como vagão-tanque para transportar líquidos ou plataforma para transportar, por exemplo, veículos. Com isso, esse trem puxa em média 17.640 toneladas de carga. Algo que facilita o transporte é que a Mauritânia é quase toda plana, exigindo menos das locomotivas. Ainda assim, para mover toda essa carga, podem ser necessárias 4 locomotivas de 3.300 HP cada ou 2 de 4.500 HP, ou ainda uma combinação entre elas. Quando se usa dessa forma, com mais de uma locomotiva na cabeça do trem, elas são conectadas entre si por cabos elétricos de controle e mangueiras pneumáticas dos freios. E todas são controladas pela equipe naquela bem da frente, que pode ser somente um condutor ou um condutor e um engenheiro. Se tivesse alguma locomotiva atrás ou no meio do trem, seria controlada via rádio, mas não é o caso desse trem. As locomotivas utilizadas por essa empresa são diesel-elétricas, onde um gerador a diesel é acoplado a um alternador e aciona motores elétricos de corrente alternada, que possuem um torque extremamente forte. Mas com o trem carregado, a viagem pode ser um pouco lenta, não passando dos 50 km por hora. Devagar e sempre, não é mesmo? Em 2010, a companhia encomendou 6 novas locomotivas diesel-elétricas de 4.312 HP, aumentando para 44 total. Ela possui um motor a diesel de 16 cilindros de 2 tempos conectado ao alternador e 6 motores elétricos de corrente alternada para tração, um em cada eixo. Sozinha, a locomotiva pode alcançar 113 km por hora. Nada mal para um veículo que pesa o mesmo que 190 carros. Esse modelo vem com modificações especiais para operar em temperaturas que podem passar dos 50 graus Celsius e no ambiente com areia do deserto, que pode ser bem fina e causar um estrago. É o modelo SD70 ACS da EMD, o último S vem de areia em inglês. Ela possui esse radiador virado para baixo que puxa o ar do ambiente e expele pelos ventiladores em cima da locomotiva. As hélices desses ventiladores são protegidas com uma pintura especial para reduzir a erosão provocada pela areia. Esse ar refrigera o radiador e, com isso, o motor, que fica bem no meio da locomotiva, além de também jogar ar frio no sistema de freio dinâmico. Esse sistema de frenagem dinâmica usa os motores elétricos de tração como geradores quando a locomotiva reduz a velocidade. Ele não é regenerativo, em que a energia elétrica é recuperada, mas é reostático, pois a energia é dissipada em forma de calor em enormes resistores, que são refrigerados por aquele ar que falei há pouco. No caso deste trem, como ele está poucas vezes em condição de redução de velocidade, o custo-benefício desse sistema é mais atrativo do que o regenerativo. Ele também reduz o uso do outro sistema de frenagem, o tradicional por fricção, poupando essa vida útil. Este modelo de locomotiva para operar no deserto possui esses filtros de ar gigantes aí, com um sistema especial de 2 estágios. O primeiro é quando os filtros removem a areia fina e as partículas do ar, que é então enviado para a combustão do motor, além do resfriamento dos alternadores, motores e outros componentes sensíveis às partículas. No outro estágio, a cada certo intervalo de tempo, um jato de ar é soprado nos filtros para limpar a areia.
Para reduzir o ingresso de areia na locomotiva, todos os compartimentos são especialmente selados, os sistemas de engrenagem são equipados com uma vedação especial em labirinto e a locomotiva apresenta uma carroceria com pressão positiva. A maioria das locomotivas tem um sistema que larga areia nas rodas para evitar que patinem, mas nesse caso os ventos podem fazer a areia cobrir totalmente os trilhos. Para remover esse excesso, essa locomotiva possui 2 arados de areia fixos e um móvel no meio, que pode ser baixado se o maquinista ver que tem muita areia cobrindo os trilhos. As primeiras unidades desse mesmo modelo de locomotivas foram encomendadas pela Arábia Saudita um ano antes, em 2009, para operar em um ambiente bem similar. Este modelo que vimos foi uma variação dessa locomotiva aqui. Pode ver que não há a presença dos enormes filtros de ar especiais. E atrás dela está o modelo mais antigo, que não é mais produzido. Dá pra ver que o radiador era bem mais modesto. São 6 trens que percorrem a ferrovia diariamente, 3 carregados e 3 vazios. Mas a ferrovia tem somente uma via. Para poder haver tráfego nas 2 direções, há 9 desvios distribuídos ao longo da linha, onde os trens vazios entram e aguardam para que os carregados passem. Ela também possui 6 bases de manutenção distribuídas ao longo da ferrovia. Uma vez por dia, 2 ou 3 vagões de passageiros são conectados ao trem, encurtando a viagem em cerca de 500 km em relação ao trajeto pela rodovia. Se tiver sorte, pode pegar um vagão realmente de passageiros, mas provavelmente vai pegar vagões de carga que foram adaptados, tendo alguns buracos pequenos como janela, e todos superlotados, com mais de 75 pessoas onde deveria haver 25. Imagine como é a viagem na escuridão da noite ou no calor durante o dia. Muitas famílias também vivem do comércio ao longo da ferrovia entre as comunidades remotas do deserto, como por exemplo levando peixe do porto para ser vendido nos vilarejos. Mas como o sustento na região é difícil, muitos deles, ao invés de viajar nos vagões superlotados de passageiros, arriscam a vida subindo nos vagões de minério para não precisar pagar a passagem, que varia de 3 a 10 dólares. Mas a viagem é brutal. O barulho, vibrações, o pó de ferro, a areia batendo no rosto e temperaturas que podem chegar a 48 graus durante o dia no verão, transformando o vagão de metal em um forno, e 14 graus durante a noite no inverno, com vento na cara. Além disso, a morte por quedas é algo comum quando algumas pessoas tentam trocar de vagões com o trem em movimento, principalmente quando o trem reduz a velocidade e os vagões de trás começam a colidir com os da frente. Até animais são transportados. E é bom escolher bem o vagão. Como o trem é tão comprido, se escolher um vagão muito para trás, pode acabar caminhando mais de 1 quilômetro até chegar na estação depois de descer. Mas o objetivo do trem é o transporte de minério, que neste caso acontece no implacável deserto do Saara. E para essa tarefa extrema, só mesmo uma máquina à altura. Mas e por que transportar por trem e não por caminhões? Vamos fazer uma comparação básica. Em média, um caminhão transporta 1 tonelada por 51,6 km para cada litro de diesel. Segundo o relatório da empresa ferroviária CSX dos Estados Unidos, em média um trem transporta 1 tonelada por 190 km para cada litro de diesel. Ou seja, o trem é em torno de 3,7 vezes mais eficiente que um caminhão. Como vimos antes, uma das configurações utilizada pela Companhia da Mauritânia é de 2 locomotivas de 4.500 HP, uns 9.125 CV no total. Esse Volvo, um dos mais potentes do mundo, tem um motor de 750 CV. Ele consegue puxar 250 toneladas. Então é como se fosse ter uns 70 caminhões desses puxando os 210 vagões. Se pegar um caminhão mais padrão, esse número pode facilmente dobrar. Vamos ver a relação de potência por tonelada de carga. No caminhão, cada tonelada precisa de 3 CV. No trem, cada tonelada precisa de 0,5 CV. Se fosse pegar a configuração com 4 locomotivas de 3.300 HP, que dá 13.383 CV, seria 1,3 CV por tonelada. Esses caminhões precisam de rodovia, com custo de manutenção muito maior do que uma ferrovia. Esse custo poderia ser rateado com outros veículos circulando, o que faz com que os caminhões tenham que alterar a velocidade constantemente, reduzindo bastante a eficiência. Tem também o problema de a areia poder cobrir trechos da rodovia, no caso do deserto. Outro ponto é que nos trens o arrasto causado pelo vento é bem menor, pois os vagões são bem próximos uns dos outros. Já nos caminhões, cada um tem um arrasto bem significativo. A manutenção do conjunto de amortecedor e rodas dos caminhões é muito maior do que nos trens. E no caminhão há um grande desgaste do pneu no asfalto. Já no trem é roda de metal nos trilhos de metal, ou seja, o desgaste é bem menor.
E por fim, precisaria de um motorista para cada um dos pelo menos 70 caminhões, em comparação a um maquinista e um engenheiro no caso do trem, além de diversos outros fatores envolvidos. A essa altura já tem gente me jogando uma chave de roda na cabeça. Os caminhões também possuem diversos benefícios, como a possibilidade de poder operar em terrenos irregulares e a mobilidade para transportar carga em praticamente qualquer local, sendo muito importantes no início e no fim da cadeia de transporte. Mas em grandes distâncias, eles não batem a eficiência dos trens. Por isso o transporte intermodal é tão importante, que é quando se utiliza diferentes tipos de transporte, escolhendo o melhor entre rodoviário, ferroviário, fluvial e aéreo para cada trecho, reduzindo os custos e aumentando a eficiência. Bom, é isso por esse vídeo. Me diga o que você achou desse trem de 2,5 km atravessando 704 km no Saara. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua companhia e também aos membros do Clube Integrando Conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!